Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo de análise de mercado, hoje com o caso da estreia de A Pequena Sereia, que nos Estados Unidos consegue um resultado muito bom para o fim de semana do feriado do Memorial Day, de 95 milhões de dólares, estimativa para 4 dias na casa de 117 milhões de dólares. Para o mercado doméstico dos Estados Unidos, esse é um número bem relevante, eu diria que é um número muito bom. No entanto, a tragédia é a arrecadação de 68 milhões de dólares no mercado internacional, levando em conta o que a Disney fez de promoção para esse filme, a capacidade da Disney colocar esse filme nas salas de cinema também, né? E a própria perspectiva de arrecadação quando comparado a outros títulos. Eu sempre digo aqui no canal que é muito complicado, na verdade é praticamente impossível você conseguir estabelecer uma boa base de projeção internacional. Nos Estados Unidos você consegue fazer essa leitura. No mercado internacional, não. Então, para o mercado internacional, tinha muita gente levando em comparação os números de abertura de Aladdin, o que seria muito difícil, porque a estimativa inicial era, olha, se a Pequena Sereia vai ter uma estreia nos Estados Unidos próxima a Aladdin, isso deve se repetir no resto do mundo também. E não foi isso que aconteceu. A Pequena Sereia, como eu mostrei, tem um número de 68 milhões de dólares de arrecadação, e Aladdin, na estreia, no terceiro dia, tinha 121 milhões de dólares de arrecadação no resto do mundo, não incluindo Estados Unidos. Essa comparação aqui é a comparação que mostra como o Rei Leão, nessa linha azul, realmente foi um fenômeno. No terceiro dia já estava com arrecadação de 191 milhões de dólares só nos Estados Unidos. A arrecadação de A Pequena Sereia no dia 3, ela é melhor do que a de Aladdin. Aladdin 91 milhões de dólares, Pequena Sereia 95 milhões de dólares. No entanto, algo que é muito bom para Aladdin é essa trajetória em que ele se consolida como uma grande opção de entretenimento por mais de um mês. Então ele consegue resultados extraordinários. Para a Pequena Sereia fica a dúvida, será que esse filme vai conseguir um amplo engajamento na semana 2 e semana 3? Porque junho é um mês recheado de opções. Então, pessoal, tá evidente que a salvação para a Pequena Sereia, para arrecadação, é no mercado dos Estados Unidos. Números. Pequena Sereia custa 250 milhões de dólares. Segundo revelado pela Deadline, na campanha de promoção só nos Estados Unidos, é de 80 milhões de dólares. E vamos considerar, é a maior campanha, aliás, para um remake live action da Disney. Vamos considerar, assim, por baixo, de muito boa fé, que para o mercado internacional a campanha custou 30 milhões de dólares, levando o custo de marketing para 110 milhões no total. 250 milhões de produção, 110 milhões de marketing, que é uma média de gasto no mercado no geral. Você está falando de um break-even, né, de uma bilheteria bruta que precisaria estar no mínimo em 720 milhões de dólares, no mínimo. Na verdade, levando em conta a divisão de arrecadação no mercado internacional, você poderia jogar esse número para 770, 780 milhões. Então, para a bilheteria bruta, para pagar as contas com arrecadação no cinema, sem contar licenciamento, brinquedo, etc., o número está ali na casa, portanto, de 750 milhões de dólares, pelo menos. Nos Estados Unidos, A Pequena Sereia recebeu uma nota A no CinemaScore, o que mostra que o longa conseguiu uma conexão com o público dos Estados Unidos. Existe uma tradição de filmes posicionados na época do feriado, do Memorial Day, no final de maio, conseguirem justamente uma boa repercussão. O caso de Pequena Sereia é esse caso que para o mercado doméstico dos Estados Unidos consegue, portanto, um resultado muito bom. Agora, esse é um bom exemplo de como é impossível fazer projeção de bilheteria internacional. O número de 68 milhões de dólares é muito abaixo da estimativa mais pessimista, que era uma estimativa que jogava para 80 milhões de dólares por baixo. É um número muito ruim, é um número muito ruim mesmo. Eu estava dando uma olhada nas arrecadações, tá? Tem 2 mercados só em que a queda de Pequena Sereia para Aladdin ela não é uma queda enorme. Primeiro mercado, mercado do México. No México, Aladdin arrecadou 8,9 milhões de dólares no seu fim de semana de estreia. A Pequena Sereia arrecadou 8,5 milhões de dólares. Então o mercado mexicano foi um dos mercados que engajou com Pequena Sereia. No Brasil, Aladdin conseguiu 5,4 milhões de dólares na estreia e agora, para a Pequena Sereia, a arrecadação de 4 milhões de dólares. Claro que aí você leva em conta questões quanto a câmbio, ticket médio, ou seja, Pequena Sereia para o mercado dos Estados Unidos, México e Brasil, ou consegue sustentar os bons números de Aladdin ou não tem uma queda tão acentuada quando comparado a Aladdin.
Porque, senhoras e senhores, para o resto do mundo, o resultado ele é catastrófico. Para a Disney, 68 milhões de dólares é um resultado muito ruim. Essa matéria da Deadline, publicada na tarde desse domingo, até tenta fazer uma sugestão de que o número ruim no mercado internacional está ligado a um possível review bomb, e que tem muita gente dando nota 1 sem ver, marcando no Metacritic como nota 1, no Rotten Tomatoes nota 1, no IMDb, isso todo mundo sabe. O review bomb ele existe. Agora, fazer a sugestão de que o número de bilheteria internacional é ruim por conta do review bomb eu considero um absurdo. Até porque o IMDb, para o caso de A Pequena Sereia, eles deixaram uma mensagem de que eles mudariam o mecanismo de contagem de votos porque eles estavam recebendo muitas notas 1 de países como Brasil, México, Estados Unidos também. Então aqui você consegue entrar e eles adotaram uma outra média, um outro cálculo para fechar com a nota na tarde desse domingo, com a nota 7 de 10 para a contagem dos votos no IMDb. Não é aquela contagem que leva em conta, né, todos os votos de todos os usuários, eles acabaram aplicando um filtro. Então eu acho que você poderia colocar para consideração casos de cada mercado. Por exemplo, o que eu falei, no mercado do Brasil, A Pequena Sereia consegue um resultado interessante, no mercado do México também. Por que não consegue na Europa? O filme ele não consegue se sustentar na Europa, no mercado da Ásia. A estreia de Pequena Sereia é muito ruim, por exemplo, na China. Existia uma boa expectativa de arrecadação na China há uns 2 meses atrás. Quando começa a pré-venda de ingressos na China, já dava para notar que não existiu interesse do público. São casos de cada mercado. Nesse dia 28, a arrecadação na China de A Pequena Sereia é de 880 mil dólares. Velozes e Furiosos 10 com 5,7 milhões de dólares só nesse dia 28. Além disso, se você pega números da segunda semana de Velozes e Furiosos 10 no mercado internacional, são 87 milhões de dólares na segunda semana. É um número que é raro acontecer isso, especialmente numa batalha entre grandes estúdios. A segunda semana de Velozes e Furiosos 10 é superior à primeira semana de um live action como A Pequena Sereia. Outros fatores que precisam entrar para uma análise quanto à comparação de números. Diferentemente da época dos lançamentos da Disney em 2019, A Pequena Sereia tem muito mais competição. Tem uma competição prévia de Velozes e Furiosos, como eu falei, de Guardiões da Galáxia, que vem conseguindo números espetaculares. Daqui a pouco tem Homem-Aranha, já na próxima semana, que deve conseguir uma projeção espetacular de bilheteria pelo indicativo prévio nos Estados Unidos, pelo menos. Então, Pequena Sereia deve ter uma queda no mercado que está dando mais resultado, que é o mercado dos Estados Unidos. Depois, na metade de junho, você tem Flash. É muito difícil mesmo que a linha de Pequena Sereia nos Estados Unidos repita essa linha aqui de Aladdin. Aladdin se torna uma opção por mais de 1 mês e meio, 2 meses no mercado doméstico, também por conta da janela de exclusividade, né? É um filme que ele fica muito tempo no cinema e consegue prosperar muito tempo no cinema. É um caso curioso pela péssima estreia no mercado internacional, onde você, como eu disse no vídeo, em 3 mercados apenas sustenta bons números para a Pequena Sereia: Estados Unidos, México e Brasil. No mais, com a análise da janela como um todo, o filme ele deve ter um prejuízo. Não consigo enxergar esse filme chegando perto da faixa de 720 milhões de dólares, 750. Não consigo mesmo. O que salva para live actions da Disney, né, acaba sendo o licenciamento posterior. E a sugestão de que o review bomb, que ele existe, tá? O review bomb ele existe, todo mundo sabe disso, mas a sugestão da Deadline, de que o mercado internacional tem um resultado negativo por um review bomb eu considero absurda. Até pelos filtros que existem na nota verificada do público no Rotten Tomatoes, a média do público é uma média alta, até pela contagem que o IMDb fez, que mudou a contagem por causa de Pequena Sereia. Eles colocam aqui que mudaram o mecanismo, porque o filme estava recebendo uma série de nota 1, então decidiram mudar a contagem. Essa desculpa aqui do review bomb, olha, para número de bilheteria eu confesso que eu nunca tinha visto isso. Realmente você teria que fazer uma análise extra do porquê que o filme não prospera além de Estados Unidos, México e Brasil. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!